nós teremos mais uma sessão do projeto Bate-Papo com o escritor, tendo o escritor Hernani Terra como nosso convidado. E para proceder a entrevista com Hernani Terra, convidamos o pós-doutorando Fabrício Souza. Boa tarde, todos me ouvem bem? Então, convido o professor Hernani Terra. Nós vamos nos acomodar para iniciar a nossa entrevista. O nosso bate-papo é público, porque não tem slide. Então, ontem na minha apresentação eu sentei na frente dos slides, não sabia. E hoje não tem slide, então eu posso ficar à vontade aqui. Boa tarde a todos, boa tarde a todos. Nossa, sinto muito frio. Alô? Deixa eu evitar aí. Bem, enquanto nós fazemos alguns ajustes, novamente fazer referência ao currículo do professor Hernani Terra, a sua caminhada acadêmica. O professor Hernani Terra, doutor em língua portuguesa pela PUC de São Paulo, também desenvolveu pesquisa em nível de pós-doutorado sobre a supervisão da professora doutora Diana Luz Pessoa de Barros, sobre a análise do discurso da interdição com o fundamento teórico na semiótica da língua francesa. O professor Hernani Terra também é bacharel em Direito, com especialização em Direito Civil e Processo Civil, pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Também é membro do grupo de pesquisas semióticas da Universidade de São Paulo e parcerista ad hoc da Revista de Estudos Semióticos, da Revista Brasileira de Linguística Aplicada, da Revista Entre Textos, a primeira revista de Linguística Aplicada é da Faculdade de Letras, da UFMG, e a segunda da UEL. E também da Revista Acta Semiótica Etnolinguística, da Universidade Federal da Paraíba, e da Revista Todas as Letras, dentre outras em que ele também contou como parcerista. Tem larga experiência na área de ensino de língua portuguesa, literatura, produção de textos, lecionando as disciplinas de língua portuguesa, literaturas de língua portuguesa, práticas de leitura escrita, metodologia de trabalho científico, atuando em ensino fundamental, médio e superior. Dentre as várias obras que o professor Hernani Terra compôs, algumas delas são de nosso conhecimento. Por exemplo, o curso prático de gramática, que também ganhou em 2011 uma edição na forma de livro de gramática, que temos acompanhado com professores de língua portuguesa, além também de outro livro intitulado Leitura do Texto Literário. Então, iniciamos aqui, professor Hernani, é uma honra e um prazer, porque o senhor também de alguma forma, um companheiro em sala de aula de todos nós. Então, nós vamos fazer algumas perguntas antes de começar. As perguntas que eu vou fazer, as primeiras 5 pelo menos, são semelhantes às perguntas que a professora Patrícia Borges, agora mestra, fez anteriormente. E por qual motivo? Além propriamente do livro que compõe as apresentações que cada palestrante fez aqui, haverá um outro volume de livros produzido pelas efemérides que vai constituir-se das entrevistas, isto é, do bate-papo com o escritor, feito no canal dos escritores que estão aqui presentes. Então nós vamos à primeira pergunta, e ela é uma pergunta fundamental também para nós que nos espelhamos em nossos mestres, daqueles que estão aqui e vão compartilhar conosco sua caminhada. Professor Hernani Terra, fale um pouco sobre a sua trajetória como escritor. Oi, Fabrício. A minha trajetória como autor de livros educativos, ela começa há uns 35 anos. Eu era professor da rede particular de ensino, e na escola que eu trabalhava, eu escrevia o meu próprio material. É uma coisa que eu brigo até hoje, que o professor produz o próprio material. E aí surgiu uma editora nova em São Paulo. Na verdade, era um selo novo de uma editora antiga, existia a editora Ática, que já era uma editora de projeção nacional. O dono da editora Ática resolveu abrir uma nova editora para dar para os filhos dele, para deixar para os filhos deles tocarem aquela editora, e lançou a editora Ciprione.
que era uma editora mais voltada para a área de exatas. E quando se abre uma editora, você precisa de autor. Então ele foi procurar nas escolas autores para escrever livros e acabou chegando até mim. Então eu tinha um trabalho já pronto, porque eu já fazia o material para os meus alunos, eu dava aula com material próprio, eu não usava livro. E eu juntei esse material e deu um livro que todo mundo conhece, que é o curso prático de gramática. Esse curso prático de gramática foi o meu primeiro livro. E ele foi, felizmente, foi muito bem recebido, isso foi em 80 e pouco, 85, 86, ele foi um livro muito bem recebido. E a partir daí, eles começam a me solicitar mais livros, e mais livros, e mais livros. Então eu começo a entrar numa coisa que é meio maluca no mercado editorial, que é você produzir praticamente um livro por ano. Depois veio o PNLD, então começo a fazer livro para o PNLD. PNLD é uma loucura fazer livro, porque você tem que fazer o livro num tempo recorde, livros de 4 volumes para chegar às escolas públicas de todo o Brasil. Então você começa a vir com dedicação total àquilo, e aquilo foi me pirando, né? Eu chegou uma hora e falei, não, peraí, eu estou jogando minha vida para entrar nessa roda viva e eu vou fazer outras coisas, vou fazer livros que não tenham assim prazo definido para entregar. Então eu comecei depois a fazer uma produção que não é tão conhecida, né, porque não atinge um público tão grande como o livro didático, mas me deu muita satisfação e eu continuo nela. Então, no ano passado eu dei um curso no Rio de Janeiro, na UF, na UERJ e na UFRJ, e termina porque eles me fizeram uma entrevista. Então, a primeira pergunta da entrevista é assim, você não escreve mais. Eu falei, não é que eu não escrevo mais, eu continuo escrevendo, só que meus livros hoje não são tão conhecidos, porque não são livros didáticos. O livro didático ele atinge um público muito grande, todo mundo vai. Quando eu cheguei aqui, o Hernani da Gramática, o Hernani da Gramática, o Hernani da Gramática. Mas eu não escrevo só gramática, mas ficou esse rótulo, né? O Hernani da Gramática. Mas eu faço muito livro, mas não faço livro de ficção, não sou contista, não sou poeta, não sou ficcionista, não sou novelista. Eu faço livros hoje de apoio para professor, livros que a gente chama de um complemento para ele, livro de divulgação científica, seria uma espécie de paradidáticos. Então a minha carreira começa com o didático, mas num determinado momento eu dou um break nela, porque é muito paranoico, que leva numa roda viva, você tem que fazer livro a cada 3 anos, sob uma pressão enorme, e aí você não faz outra coisa. Então hoje eu levo uma vida muito mais tranquila produzindo livro. Todo ano eu lanço um livro. Eu acabei de lançar um livro chamado Língua Portuguesa, da Leitura à Compreensão de Texto, mas não é um livro para ser adotado, é um livro de apoio ao professor. E esse é o ramo que eu estou hoje mais trabalhando. Muito bom esse momento. A gente percebe como o trabalho que o professor tem feito é importante justamente para nós atuando em sala de aula, porque a nossa grande dificuldade às vezes é trazer aquilo que está sendo estudado na universidade e nos atualizar lá na sala de aula. Então esse é um trabalho que o senhor tem feito, que realmente é fundamental para a nossa atuação em sala. Só um parênteses, nessa linha, né? Então todo mundo me conhece pela gramática, mas nessa linha eu lancei a leitura do livro, leitura do texto literário, foi o tema da palestra de ontem. Lancei, como eu falei, um livro Língua Portuguesa, da leitura à produção de texto. Eu tenho me fico satisfeito com o seu trabalho, porque no dia seguinte você já fala, eu podia ter aprofundado mais aqui, eu podia ter tratado disso e não tratei. Eu sou eterno insatisfeito com o livro que eu produzo. E é meio triste, porque depois que o livro está publicado quer dizer o quê? Tornou público. O livro não é mais seu, ele está rodando por aí, né? E as pessoas estão lendo aquele livro e eu não posso mais mudar. A colega que me antecedeu falou assim, numa reedição você pode corrigir algumas coisas, mas numa reedição as editoras não querem fazer reedição logo. Reedição é
uma coisa complicada. Então, eu vou dizer para você francamente, me dá a satisfação da pesquisa, porque eu gosto de trabalhar, eu gosto de pesquisar, mas ao mesmo tempo me dá muita angústia porque é um trabalho solitário e que quando fica pronto eu logo percebo que eu podia ter feito melhor. E eu coloquei coisas que eu não devia ter colocado, que eu deixei de colocar certas coisas. Veja, e não acaba, porque sabe o que acontece? Livro é discurso. Eu estou fazendo uma atividade discursiva e o discurso corre. Discurso tem curso na palavra. Discurso corre, o discurso não acaba. Então, quando você dá a forma do livro, quando você fecha o livro, põe uma capa em cima de um miolo, costura aquele miolo, né? O livro está pronto, mas na minha cabeça ele não está pronto. Ele podia ter sido melhor. Então, dá muita angústia. Não é uma tarefa tão prazerosa como a gente pensa, não. Nós percebemos que essa angústia, né, que acompanha o autor e também o escritor é o momento que muitos de nós vivenciamos. Então aqui a fala do professor Hernani Terra nos ajuda inclusive a nos pacificarmos ou não, né, algumas angústias que nos vêm quando nós estamos produzindo como autores, pesquisadores. A terceira pergunta, professor Hernani Terra, ela decorre também como uma avaliação das duas anteriores, mas ela é um pouco mais ampla. Na sua concepção, qual é o papel do escritor na sociedade? Gente, pergunta difícil de responder, porque se eu for responder eu vou acabar sendo muito raso e simplificando muito, né? Então, papel social relevante, como produtor de cultura, como divulgador de ciência, por exemplo, divulgador de conhecimento, de forma... É muito complicado responder isso, depende. Você pensa assim, olha, quando eu produzia livro escolar, né, livro para alunos de ensino fundamental, ensino médio, o papel era é formação de jovens, né? Quando você produz livro de divulgação científica, o papel é outro, divulgação científica. Quem produz livro, por exemplo, de ficção, o papel é de formação. Então eu acho assim, o escritor tem um papel social muito relevante. Agora, esse papel depende muito do tipo de obra que ele faz, né? Como eu trabalhei muito na área de educação, sobretudo livro didático, para ser mais exato, eu comecei como autor de livro didático, sou conhecido como autor de livro didático, a importância social muito está na formação de jovens, né, na formação linguística desses jovens, na formação literária desses jovens, né, na transmissão de conhecimentos, de saber, de despertar senso crítico. Agora, hoje, fazendo outro tipo de livro, a preocupação já é outra, o papel passa a ser outro, porque o meu público já não é mais o aluno de 6º ano, 7º ano, 8º ano, então eu mudo a perspectiva. Então está muito atrelado à obra que você produz. Então, quando você faz uma obra que é decorrente, por exemplo, da sua tese de doutorado, é um trabalho de divulgação científica. Você está escrevendo para os seus pares, por exemplo. Está fazendo uma revisão de literatura, uma revisão de conhecimento. Então não dá para te dar uma resposta fechada, Patrícia. Eu acho que depende muito do material, daquilo que você está escrevendo e para que público você está querendo escrever. Se é para jovens adultos, né? Se é para estudantes do curso de letras, que vão amanhã ser professores, isso é importante. Obrigado, professor, por esse momento de reflexão. Nós vamos agora caminhar para uma próxima pergunta, que agora volta-se para os receptores. A quarta pergunta é esta. Monteiro Lobato disse que um país se faz com homens e livros. Alguém disse que o Brasil tem os homens e tem os livros, mas parece que andam meio separados. Você concorda com a afirmação? O que seria necessário para promover um saudável encontro entre os homens e os livros no país? Bom, a primeira coisa é você reduzir o índice de analfabetismo, né? Você democratizar o livro,
há muita coisa a fazer. Existem políticas públicas, isso envolve políticas públicas do livro. Houve várias tentativas, já eu acompanhei, eu pesquisei muito sobre a história do livro no Brasil, e particularmente a história do livro que é adquirido pelo governo, não só pelo PNLD, mas já comecei com o Instituto Nacional do Livro. Então, existem várias políticas públicas. Agora, o país se informa. Essa frase do Monteiro Lobato é aquilo que o Manguinot chama frase sem texto. Ela virou uma espécie de bordão. E ninguém vai dizer que não. Você precisa de homens e livros. Agora, como é que faz esse livro chegar ao professor? Como é que faz esse livro chegar ao leitor? Isso tudo envolve uma política de cultura. Isso envolve esforços políticos, enfim, opções políticas. E eu não tenho a competência necessária para dizer como é que se faz isso. Eu já participei de várias reuniões, eu comentava aqui com o Guedelha, eu estive em Manaus aqui em 2007, no encontro do FNDE, aqui no Hotel Tropical, e, gente, eu vi coisa muito interessante, mas vi coisa muito ruim, propostas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Agora, eu tive uma atuação política, porque eu fui representante da ABRALE, Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos, junto ao MEC. Em alguns governos eu tive uma boa interlocução. Nos últimos tempos essa interlocução acabou de existir. Então, mas eu acho assim, é questão de política pública de educação, política pública de acesso ao livro. Agora, se eu for falar sobre isso, nós não vamos nunca mais sair daqui, porque a indústria editorial no Brasil hoje é uma coisa que para contar essa história para vocês, é muito complexa. Ela está na mão de grandes grupos multinacionais, de capital estrangeiro, com ação na Bolsa. Então, por exemplo, eu contava ali com o rapaz que tem a barraquinha do sebo ontem, eu disse, a Companhia das Letras, todo mundo conhece a Companhia das Letras, fala, do Luiz Schwartz. Não, o Luiz Schwartz não é mais o dono da Companhia das Letras. A Companhia das Letras é a Randall, a maior editora do mundo. Eu comentava com o Guedelha, falei, e a editora moderna aqui em Manaus? A editora moderna, foi com você que eu comentei, ou com não sei com quem que eu comentei, a editora moderna. Não, a editora moderna aqui, não sei o que, a moderna aqui é muito forte. A editora moderna não é do professor Felter, não é aquela editora moderna que vocês conhecem. A editora moderna pertence ao grupo Prisma, a Santillana, a editora Santillana, que é do grupo Prisma, que é do jornal Eu País, é um grupo espanhol poderosíssimo. Então hoje o que a gente está assistindo é uma entrada do capital estrangeiro no mercado do livro. Pelo menos nas grandes editoras. Sobram as editoras familiares, existem isso, mas a penetração delas é muito pequena. Então, mas isso são políticas públicas de acesso ao livro, de democratização do livro, de acesso à leitura, investimento em bibliotecas públicas, de compras governamentais de livros para chegar à escola. Então isso é uma atuação política. Obrigado, professor, por esta reflexão. E também instigar-nos a também repensar de que maneira nós também podemos atuar, estando aqui na ponta, com relação a esse encontro entre leitor e livro. Uma quinta pergunta, agora é uma reflexão que em algum momento escritores, autores, imaginamos, devem fazer. A pergunta é, existe, professor, algum livro que você gostaria de ter escrito? Eu gostaria de ter escrito vários, mas eu não tenho a competência para tal, né? Eu gostaria, está ligado a uma coisa que eu falei ontem. Se eu gostaria de escrever um livro, gostaria de ter escrito um livro. Não é um livro de ficção. São 6 volumes da memória do Pedro Nava, que começa com Baú de Ossos, Filho Perfeito. Uma coisa mais maravilhosa que eu consegui ler. Não é uma ficção, o Pedro Nava fala da sua própria vida, que começa lá em Juiz de Fora, pequenininho, vai para o Rio de Janeiro, é aluno do Colégio Rio Branco, volta para Minas, se forma em medicina, tem uma vida muito... É uma pessoa maravilhosa. E por que eu falo que eu gostaria de escrever, se eu fosse... O livro que eu gostaria de ter escrito é As Memórias do Pedro Nava. Vai ter memória assim, não sei aonde. Eu na hora que eu estou perdendo a minha memória, que não consigo lembrar muita coisa, que eu esqueço o nome do livro,
que a minha memória já começa a falhar, e aquela coisa que eu falei ontem, de unir as duas pontas da vida. Eu tenho uma admiração profunda por esse gênero, memórias. E não sei se vocês leram, se não leram, leiam as memórias de Pedro Nava. Começa lá com o Baú de Ossos e vão. Vocês começaram com o Baú de Ossos, vocês vão até o 6º volume. Então eu invejo isso, essas pessoas que recuperam a vida através da memória, mas sem ódio, sem rancor, sabe? Ela vai recuperando amizades, amores, perdas, ganhos, separações, tragédias, inimizades, amizades. Então é um livro que me encanta muito, porque ele fala de uma coisa que eu não tenho a capacidade de fazer, eu não tenho a memória. Lamentavelmente eu perdi a memória, eu não lembro de coisas que aconteceram há pouco tempo. Então quando eu leio um livro, que é um livro de memórias, que para mim o maior livro de memórias que eu já li foram as memórias do Pedro Nava, o Baú de Ossos e assim por Filho Perfeito, né? E Balão Cativo, não me lembro o nome dos 6 volumes agora. Obrigado, professor. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta, nós já temos um tempo disponível, e se for possível, né, a gente pode abrir para franquear a palavra. Vou fazer só uma pergunta, e se o nosso tempo nos permitir, a gente franqueia a palavra para o público. Uma outra pergunta, em alguma medida o senhor já respondeu, ela seria o senhor comentar a respeito dos seus projetos atuais e ou futuros. Os projetos atuais, sim, eu gosto de escrever, a minha atividade principal junto ao ensino, mas eu estou aposentado entre aspas, porque o tempo todo me chamam para dar cursos, para participar de bancas, para dar curso, participo do grupo de estudos semióticos da USP, sou coordenador do grupo. Eu estou ligado, eu estou aposentado, mas não estou afastado da vida acadêmica. Estou sempre lá, presente, dando curso. Estou sempre presente. Então, meus projetos, assim, continuar isso e, paralelamente, a escrever. Eu gosto de escrever e gosto de escrever hoje coisas que vêm das minhas pesquisas, né? Então, a coisa que eu pesquiso, que eu desenvolvo. Então, hoje eu estou muito ligado à pesquisa sobre leitura e produção de textos, com fundamento na semiótica de linha francesa. Então, é uma coisa que eu descobri que é muito pouco explorada aqui. A semiótica de linha francesa não é um ramo dos estudos do texto, do discurso, tão divulgado assim. A gente tem muito linguística textual, análise do discurso, que é muito dominante, mas a semiótica de linha francesa é pouco conhecida, ela está fechando em alguns grupos, em algumas universidades. Mesmo dentro da USP, por exemplo, como eu estou filiado, ela é um grupo pequeno que trabalha com semiótica. A Unicamp não tem semiótica de linha francesa, mas eu acho que a semiótica pode ter muita contribuição para os estudos de leitura e produção de texto, inclusive aí que eu quero dar o meu projeto, pegar todo esse conhecimento e trabalhar, usar esse conhecimento para produção de livro voltado à educação básica. Trabalhar leitura e produção de texto, fazer com que isso chegue ao aluno, porque a semiótica pode parecer uma coisa difícil à primeira vista, mas ela é extremamente simples. O problema é fazer a transposição didática desse saber, né, desse saber acadêmico, porque a semiótica é um saber acadêmico, para o ensino fundamental, o ensino básico. Então, o meu projeto é isso: voltar a produzir algum material didático para ensino fundamental, ensino médio, não de gramática, mas de estudos do texto, leitura e produção de texto, com fundamento na semiótica de língua francesa. Esse é o meu plano de fazer. Agora, eu preciso achar um editor que tope bancar isso, né? É preciso fazer esse material e alguém publicar. Obrigado, professor. Nós temos 7 minutinhos. Nós temos ainda 7 minutos disponíveis, mas só é possível uma pergunta de alguém que está na plateia. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta à professora Hernani Terra, aproveitando a oportunidade? Se não houver, eu vou acrescentar mais uma aqui.
Alguém quer perguntar? Pode perguntar de língua também, é uma coisa. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho botaram uma etiqueta e eu assumo essa etiqueta. Se quiser me perguntar sobre, olha, gramática, língua, pode perguntar, não fica acanhado não, e nem fico chateado. A vida inteira eu fiz isso. Pode perguntar. Professora Marcileia. Achei interessante o que o senhor falou sobre sua vontade para publicar o livro sobre a questão da leitura. Né? Isso. Então, a minha pergunta é o seguinte: tem uma coisa que me inquieta muito, são os índices de competência em leitura no Brasil. Sim, né? sim. Ele está Por isso eu não sempre quero. nos piores lugares. Sim. Então eu lhe pergunto, o senhor tem uma ideia de onde falha? É na formação dos professores alfabetizadores? É o sistema? Eu gostaria da sua opinião sobre Olha, isso. gente, eu desculpe decepcionar vocês, eu sinceramente, eu não tenho resposta pronta para nada, tá? Agora, como você chama mesmo? Marcileia. Confesso para você o seguinte, eu sou analfabeto em alfabetização. Qualquer coisa que eu falar, não vou falar porque eu estou arriscando a falar bobagem. Eu não tenho competência alguma para tratar de educação, de alfabetização. A minha vida como professor sempre foi professor de ensino fundamental pouco, ensino médio e ensino superior. Então eu não tenho formação em pedagogia, minha formação é em letras. Eu, quando formei em letras, já caí na sala de aula, dando aula para pré-vestibular, depois para ensino médio, dei um pouco de aula para ensino fundamental 2. Eu não tenho nada. Então eu não sei dizer para você assim, se a falha está lá embaixo. A gente ouve falar isso, eu ouço muito falar, mas eu não tenho competência de dizer se isso tem algum fundamento, onde está alguma coisa e tal. Eu acho o seguinte, que no ensino médio, ensino fundamental 2, há sim deficiências no ensino de leitura e produção de texto. E aí veio o bode. Por quê? Porque a nossa disciplina, como é que chama? Língua portuguesa, é isso? Nós temos que ensinar o quê? A língua portuguesa. Mas desde que eu me conheço por gente, desde que eu era aluno, língua portuguesa virou aula de gramática. E pior do que isso, virou gramática normativa. Então a aula de português era você saber uma lista de coisas, de verbos irregulares, de concordâncias, que assistir no sentido de vir assistirá. Eu acho que um grande defeito que hoje a gente nota, esse déficit de leitura e produção de texto, é que durante muito tempo e até hoje menos, os PCNs nesse sentido foram um avanço. As aulas de língua portuguesa não eram aulas de língua, eram aulas de gramática. E gramática não gramática num sentido amplo, não gramática do texto, não gramática do enunciado, mas gramática da frase, isso é sujeito, isso é predicado. Então eu acho o seguinte, esse modelo de ensino muito normativista, preso na gramática, na pior da gramática, naquela gramática de classificar as coisas, olha isso aqui, lista de coletivos, né? Cátedra de camelos, panapaná de borboletas, de ouro áureo, de prata argento, de chumbo tudo, de papinha burro. Isso não forma leitor e produtor de texto. Então eu conversava com um colega que cantou aqui no intervalo, que fez no intervalo da banca, ele me perguntava sobre o ensino de gramática. Eu falei assim, não, tem que ensinar gramática, sim, mas é uma gramática do texto, uma gramática voltada para o texto, não uma gramática da frase. Não achar o sujeito, o predicado e dizer, isso aqui não é objeto direto, porque isso tem objeto direto preposicionado, viu? Tem uma preposição, mas essa preposição não é obrigatória do verbo. Isso não leva ao aluno a ser um competente leitor e produtor de texto. Então eu acho sim, a língua, você tem um léxico, que é um vocabulário, e tem uma gramática, que é como você combina as palavras.
Essa gramática tem que ser ensinada para o aluno, mas essa gramática tem que ser ensinada não por ela mesma, não por coisas classificatórias, mas como uma ferramenta útil e necessária para desenvolver a competência leitora e de produção de texto. Para vocês produzir textos com clareza, com coesão, com coerência, você precisa ter uma competência gramatical, isso é indubitável. Mas essa competência gramatical não é aquela gramática de decorar a lista de adjetivos práticos, né? De juiz de fora, juiz forano, juiz forense, né? Assim por diante. Então eu acho assim, aí tem um déficit muito grande. Então, mas isso já está sendo, pelo menos, questionado pela maioria dos professores. Mas eu lamento, deixa eu falar mais um pouquinho, eu posso até passar. Gente, eu estou sentindo uma coisa que é triste, muito triste. Há uma onda conservadora varrendo esse país e a gente teve alguns avanços muito significativos. Eu citei aqui há pouco os PCNs. Os PCNs foram um avanço extraordinário. Olha, vamos trabalhar os gêneros do discurso, não vamos ficar naquela coisa classificatória. Foi um avanço? Foi um avanço, sim, foi um avanço. Bem-vindo. Houve um avanço, houve. Mas de um tempo para cá, a gente vem numa onda conservadora em tudo. Essa onda vocês já perceberam. E sabe o que eu estou sentindo? Essa onda conservadora está chegando ao ensino de língua portuguesa. Professores voltando a ensinar, olha, não vamos mais trabalhar o texto, não vamos voltar para a velha gramática classificatória, nomenclatura gramatical. Então, não sei, a gente precisa ter um espírito crítico para assim, olha, gente, não vamos voltar, a gente demorou tanto para avançar, né? E agora vai retroceder de novo. Eu comentava com o Bedeia, e as redes sociais são um campo fértil para essas coisas, né? Então, o que eu tenho visto em algumas redes sociais, né? A mulher, né, Bedeia, que põe as laranjas aqui no peito, né? Você vai ter que é doido! Gente, isso é umas coisas malucas. Aquilo é coisa de doido. Isso é um retrocesso. Educação é coisa séria. Então, eu acho assim, o déficit que a gente tem é muito ligado a isso, né? Porque é aquela coisa da gramática pela gramática, sem levar em conta o texto. Obrigado, professor. Infelizmente o nosso tempo já encerrou, mas foi muito bom esse momento de conversa com o autor. Nós tivemos a oportunidade de tirar dúvidas, fazer perguntas, esclarecimentos que com certeza também vão servir para a nossa própria atuação, reflexão e atuação. Nós agradecemos mais uma vez, professor, este momento que nós tivemos. E se quiser falar mais alguma coisa, professor, antes eu quero me despedir. Olha, eu que agradeço, eu agradeço a vocês, eu agradeço o Demplex, ao convite que me fizeram. Ontem eu fiz o agradecimento, mas eu quero agradecer mais uma vez na pessoa do professor Bedelha, que coordenou isso maravilhosamente bem. Eu quero agradecer a todas essas meninas com essa camiseta maravilhosa, que me deram uma atenção incrível, né? Quero agradecer, um especial agradecimento para a professora Esilaine, que foi o contato comigo o tempo todo, via WhatsApp, trocando mensagem. Ela foi uma das grandes pessoas que facilitaram a minha chegada até aqui. Quero agradecer a você, Fabrício, pela receptividade. Quero agradecer mais principalmente as pessoas que eu conheci aqui, pessoas que eu não conhecia, nem por WhatsApp, nem por rede social, que eu vim conhecer somente aqui, pessoas incríveis que eu tive a oportunidade de conversar. Quero agradecer ao público que esteve aqui prestigiando o evento. E quero agradecer por uma coisa assim, eu aprendi muito aqui, sobretudo sobre literatura amazônica. Eu confesso para você o seguinte, o que eu sabia de literatura amazônica é aqueles autores que o Brasil inteiro conhece. Então, claro, conhecia Milton Raton, já li os livros dele. Conhecia Marçal, conhecia Tiago Melo, conhecia, só. Porque essa minha vida aqui foi muito enriquecedora, porque eu vi gente que eu não conhecia, lamento o meu déficit.
E aí vai uma crítica que eu quero fazer muito séria. Por quê? Porque as grandes editoras, eu vi a palestra da professora que me antecedeu, umas coisas me deixaram assim, nossa, chocado. Ele fez a primeira edição com 100 exemplares, sob o patrocínio do governador. Uma edição de 100 exemplares não atinge o público. E veja, as editoras que no começo estavam centralizadas no Rio de Janeiro, porque era a capital da República, depois migraram para São Paulo, as editoras do Sul-Sudeste não publicam isso. Então é graças ao trabalho de editoras locais que vão divulgando esses autores, mas infelizmente eles não chegam para nós, não chegam. Muita gente que eu vim conhecer, conhecia aqui, não conhecia esses autores. Porque para vocês têm esses livros, chega aqui, tem ainda na bandeira. Para nós não chega isso, porque são edições pequenas e pequenas editoras, e como eu disse, essas editoras hoje estão em grandes grupos multinacionais que determinam o que você vai ler e o que você não vai ler. Então eu quero agradecer a oportunidade que eu tive vindo aqui, porque eu aprendi muito, né? Eu vim aqui para Guimarães Rosa, né? Ensinar, de repente se descobrir aprendendo. De repente você está aprendendo muito. Então eu quero agradecer a oportunidade que eu tive, ao convite que me fizeram, e muito obrigado a todos vocês, tá bom? Um beijo.